Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lomão do canal Magel. E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre efemérides. O que é efemérides mesmo? Rocha, efeméride é o aniversário de datas de acontecimentos importantes. Os 50 anos de, os 100 anos de, os 5 anos de. Então tem alguns acontecimentos muito importantes na história mundial que fazem aniversário de data cheia. E aí eles são lembrados especialmente nas provas de vestibular. Então o canal Magel vai aproveitar e vai trazer uma lista de efemérides de 2020 para que você possa sair bem nos concursos públicos e nas provas de vestibulares. Mas antes disso, roda a vinheta. Então pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente manda, em média 2 vídeos por semana. Nos acompanhe nas redes sociais e deixe o seu like, tá? Vou esperar você colocar seu like. Então galera, nós vamos começar a falar sobre aniversários ou datas importantes para as provas, para o Enem, para o vestibular, para concursos. São assuntos que vão te ajudar, que podem ser resgatados numa prova de história, numa prova de redação, numa prova de geografia, ou seja, em ciências humanas em geral. Tem muito aniversário de coisa boa e tem muito aniversário de coisa ruim. Então presta atenção, vamos lá começar. Nós começamos a falar da parte cultural. Então, 100 anos do nascimento de João Cabral de Melo Neto. Sim, aquele autor de Morte e Vida Severina, aquela obra que impacta a sociedade quando ela é escrita e um dos versos não sai da cabeça de quem lê. Nessa terra que estás em palmos de medida, é a terra que queria ver dividida. Não é raso, nem largo, nem profundo. É a parte que te cabe desse latifúndio. Olha a luta pela posse da terra aí, gente. Em fevereiro de 1990, houve a libertação do líder negro Nelson Mandela na África do Sul, encerrando o temeroso programa chamado Apartheid, que separava negros e brancos na África do Sul. Logo depois, ele participou das primeiras eleições interraciais na África do Sul e foi eleito presidente daquele país. Também são 30 anos do lançamento do telescópio Hubble. Sim, aquele telescópio norte-americano que está na órbita da Terra e é capaz de captar imagens dos pontos mais longínquos do universo. A partir da criação do Hubble, foram feitas muitas descobertas científicas dessa questão da era espacial. E aí, pessoal, são 50 anos do tricampeonato mundial. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Anos 70, Copa do Mundo. Tricampeonato brasileiro. Hoje nós somos penta com muita dificuldade, né? Mas o tricampeonato vem nos anos 70 e essa data tem que ser marcada porque o próprio futebol e a seleção brasileira foi usado como símbolo nacionalista naquela época, por uma questão de política, ditadura. Você já sabe mais ou menos como é que é. Há 100 anos atrás, o Brasil estreava nas Olimpíadas Modernas, em Antuérpia, na Suécia. Então agora, em 2020, no Japão, vai celebrar os 100 anos que o Brasil participa das novas Olimpíadas, das Olimpíadas Modernas. São 90 anos da primeira Copa do Mundo. O país que sediou essa Copa foi o Uruguai. O primeiro gol foi marcado pelo jogador Lucien Laurent, na partida na qual a França jogou contra o México. O Uruguai bateu a Argentina por 4-2 e tornou-se o primeiro campeão mundial.
Em 2020, lembramos também que são 90 anos da consagração de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Essa consagração foi feita pelo Papa Pio XI. Há 30 anos atrás, em 1990, foi criado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um propósito de resguardar os direitos das crianças. O Brasil tem uma das legislações mais eficientes em relação à criança e ao adolescente. Pena que muitas vezes ela não é praticada e deixamos muito a desejar com a nossa juventude. Há 30 anos atrás, o Brasil perdeu um dos grandes poetas do rock nacional, Agenor de Araújo Miranda Neto, também conhecido como Cazuza. E a sua morte simbolizou uma grande luta contra a AIDS, após uma matéria sensacionalista de uma revista que colocou que o poeta agonizava em praça pública. Pessoal, há 30 anos atrás, Cazuza nos deixou, porém a sua poesia é eterna e até hoje ela arrebata os corações de muitos fãs pelo Brasil e também pelo mundo. Em 2020, a gente relembra novamente os 50 anos da morte da cantora norte-americana Janis Joplin. Janis Joplin, ela foi um ícone da chamada contracultura nos anos 70. Ela, juntamente com vários jovens americanos, inspiraram a luta do mundo contra o sistema opressor e contra a guerra do Vietnã. A luta por uma sociedade menos machista, menos racista, menos homofóbica, foi marcada nos anos 70. Assim sendo, nós temos esse ícone da cultura norte-americana e da cultura mundial, considerada uma das 100 maiores artistas do mundo. Janis Joplin, coração parte quando se lembra dela, né? Maybe, 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 maybe. Você chega até a arrepiar. Em 1970, há 50 anos atrás, morre Jimi Hendrix, um dos mais importantes expoentes do rock mundial, um importante guitarrista que influenciou gerações no movimento chamado contracultura, onde os jovens se rebelaram contra o sistema e resolveram viver um mundo de sexo, drogas e rock and roll. Mi, 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 mi. Lembra Muppet Babies? Não, eu tô querendo que você se lembra de Beethoven. Essa é a 9ª Sinfonia de Beethoven. São 250 anos do nascimento do maior compositor de música clássica do mundo. Beethoven deixou obras magníficas, considerados pelos instrumentalistas como uma das obras-primas da humanidade. Há 200 anos atrás nascia Friedrich Engels, um importante filósofo alemão que, juntamente com Karl Marx, foi um dos fundadores do movimento filosófico chamado marxismo. Ele é coautor, junto com Marx, do Manifesto Comunista e participou dos últimos volumes do O Capital. E aí, Lobão, vamos tomar uma? Não? Há 100 anos atrás não se podia falar isso nos Estados Unidos, que você era preso. Há 100 anos atrás, em 1920, a rede de conservadores nos Estados Unidos atingiram o poder e acreditavam firmemente que o país tomaria outro rumo se proibisse o uso de drogas e, entre elas, bebida alcoólica. Aconteceu, então, a lei seca nos Estados Unidos. O que aconteceu? Aconteceu justamente o contrário que se esperava. A proibição do consumo e venda de bebida alcoólica gerou um mercado negro muito grande, fazendo um enriquecimento enorme de traficantes e de grupos organizados de máfia que estava sendo introduzida naquele país nesse século. Então a gente vê que o caminho da proibição não é sempre o melhor caminho para as coisas.
Em 2020 a gente lembra também os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito ocorreu de 1939 a 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial é marcado pelo surgimento de uma outra ordem mundial. Hoje nós chamamos de velha ordem, a ordem bipolar. O mundo dividido entre dois blocos de influência, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a ex-União Soviética. Assim sendo, nesse mundo bipolar, ou durante esse período, a gente vai ter também no ano de 45 a explosão da primeira bomba atômica sobre população, o que vai acontecer no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, dando início a um novo período da humanidade, a era nuclear. Então, pessoal, obrigado a vocês que assistiram a gente até agora. Nós estamos aqui justamente para tentar democratizar o ensino. Eu quero pedir para vocês nos seguirem também no Instagram. Lá a gente tem pílulas de atualidade. Todos os dias a gente posta um assunto que você deve preocupar-se ou prestar atenção. Lá a gente tem conteúdos, lá a gente tem mapa mental. Nós estamos, além do Instagram, nós estamos também no Facebook com a página Mais Gel. Então, curta, compartilhe e muito obrigado. E até mais, Gel.